O Aprendi vai conversar com vocês hoje sobre as próximas eleições, a lei da ficha limpa e algumas coisas que vem acontecendo, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que me preocupam e que eu acho legal compartilhar com vocês, até para saber o pensamento de vocês acerca desse assunto. Mas antes, você já sabe, lá dá um like, se inscreve no canal, comenta, compartilha com os amigos e ajuda a gente a manter o nosso papo sempre equilibrado e de bom senso. Bom, gente, o que ocorre? Em 2010 foi proposta a lei da ficha limpa, uma lei que procura estabelecer um mínimo de idoneidade, de moral, de ética, de respeito ao Estado e às necessidades da sociedade. Pessoas que já tiveram suas sentenças proferidas em órgão colegiado não poderiam pleitear cargos públicos. Ocorre que toda vez que se faz alguma coisa de bom nesse país, imediatamente os canalhas começam a verificar uma forma de burlar a lei para que eles possam continuar no seu projeto de poder e de roubo do dinheiro público. Então, o que ocorre? Por que eu estou falando isso hoje com vocês? Nas eleições de 2020, nós tivemos diversos políticos que entraram com embargos de declaração, recursos, apelações, enfim, 1000 instrumentos e recursos jurídicos com a única intenção de procrastinar as decisões dos tribunais de forma que eles pudessem concorrer ao pleito e assim entrarem nos cargos. Diversos foram os prefeitos, inclusive temos vídeos nas redes sociais de acusações ao Supremo Tribunal Federal de ministros que ganharam dinheiro, que se locupletaram, enfim, não vou entrar nesse mérito, saber se é verdade, se é mentira, até porque eu não quero ser processado. Mas a gente sabe que muitas coisas estranhas ocorrem e que o Supremo Tribunal Federal não esclarece, porque o Supremo Tribunal Federal, que deveria servir para resguardar, salvaguardar a Constituição Federal, primeiro a rasgá-la. Então vejamos algumas coisas que vão ter reflexo na eleição de 2022. Vou começar pela lei da ficha limpa. Prefeitos, como por exemplo, vou citar um porque é um caso público, né? Então isso que é público e notório a gente tem que comentar e conversar sobre isso. Duque de Caxias, aqui no estado do Rio de Janeiro, que muitos vão falar, mas Duque de Caxias é um município, não, um município grande, o oitavo maior PIB do Brasil, onde fica a Reduc, a Petrobras, né? A terceira cidade mais importante do Rio de Janeiro a nível comercial, a nível de financeiro, então é uma cidade importante para o país. O prefeito Washington Reis, condenado por crime ambiental a 7 anos e 2 meses em regime semiaberto, mas com multa, enfim, e proibido de participar das eleições, já com sentença proferida em colegiado, tribunal colegiado, inclusive no STF, o Supremo Tribunal Federal, conseguiu uma coisa absurda. Ele conseguiu uma liminar, entrou com embargos de declaração. O que são embargos de declaração? É um recurso que visa esclarecer omissão, contradição, obscuridade de uma sentença, mas não modifica a sentença. O fato dele ser condenado não muda. Ele continua condenado, isso não muda. E o Gilmar Mendes, ministro da segunda turma, essa segunda turma maravilhosa, que é composta por canalhas, isso eu posso falar, o Gilmar Mendes, que sequer mora no Brasil, mora em Portugal, e que tem um patrimônio amealhado em 20 milhões, pelo que disse o senador Cajuru, acusando ele na porta do Supremo Tribunal Federal, ele dá uma liminar para o prefeito Washington Reis, então candidato à reeleição, para que aguardasse os embargos de declaração e assim ele pudesse participar do pleito. E essa decisão dele fere a legislação, porque ele já tinha sentença proferida em órgão colegiado e nada disso dos embargos mudam a situação dele. Entretanto, permitido que foi, sequer foi discutido isso por outros ministros, ele ganha as eleições. Ganha as eleições e promove aquilo que eu entendo como estelionato eleitoral. Ele fica 1 ano no cargo e agora sai do cargo, deixando o tio dele, vejam bem o nepotismo disso. Ele deixa o tio no cargo de prefeito, um cara que ninguém conhece no município, nem no estado, que não tem envergadura política nenhuma, e diz que vai concorrer ao Senado.
Olha bem a situação. Agora ele quer concorrer ao Senado, mesmo com essa sentença. Mas aí você vai perguntar, Paulo, doutor Paulo, onde que está a sentença dele? Não foi publicada. Apesar da Procuradoria-Geral da República ter se manifestado contra ele, o ministro Edson Fachin ter se manifestado contra ele, mas num julgamento virtual, o ministro Nuno Marques, esse que o Bolsonaro colocou aí como ministro e foi cair direto na segunda turma, este pilantra, ele pede vistas e engaveta o processo. Então isso tudo é para burlar a lei da ficha limpa. Eu estou dando o exemplo do prefeito Washington Reis, mas poderia dar de outras pessoas aqui. Estou falando de uma pessoa conhecida e que tem pretensões ao Senado Federal. Por aí vocês tiram como é que funciona a política no Brasil. E vamos ter umas eleições de 2022 com o Lula concorrendo à presidência. O Lula, que tem sentença proferida em colegiado, não transitou em julgado, é verdade, porque aqui tinha transitado em julgado, botaram abaixo. Botaram abaixo não porque o absolveram, mas anularam a sentença. Uma sentença que não é do Sérgio Moro, é uma sentença que é de 15 juízes, os 15, incluindo ministros do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceram a culpabilidade do Lula. E por que foi anulada essa sentença? Porque o Supremo Tribunal Federal diz agora que a Vara Federal de Curitiba não é competente para julgar esse processo. O ministro Gilmar Mendes, aliás, a segunda turma, eu vou dizer a composição dela: Nuno Marques, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e André Mendonça. Nenhum se salva. Impressionante. Mas por que dessa estranheza? Porque este mesmo assunto foi discutido em plenário por todos os ministros do STF, lá no começo, que tinham decidido que a Vara Federal de Curitiba era competente para julgar os processos do Lula. Essa mesma turma que disse que o Lula podia ser preso sem transitar em julgado, depois voltou atrás. Quer dizer, eles não fazem a lei ser cumprida e a Constituição ser respeitada. Simplesmente eles politizaram o STF, principalmente essa segunda turma, que me parece, não sei porquê, ter os ministros mais fortes, porque o que eles falam os outros acatam. Quando não acatam também não querem dizer nada, porque o Luiz Barroso foi ministro do TSE, presidente do TSE quando ocorreu isso tudo que eu falei anteriormente. O Fux, que inclusive foi meu professor, é uma voz solitária no deserto, porque ele não participa desses debates. Quando participa é voto vencido. O Alexandre de Moraes é voto vencido. E os outros, as ministras, eu não vou nem falar, porque Carmen Lúcia foi uma vergonha, inclusive como presidente do STF, e a Weber, eu não falo nada, porque os julgados dela são sempre contra o país. Então, o que acontece? O Lula vai ser candidato à presidência da República. Eu não sou partidário do Lula, mas também não sou partidário de Bolsonaro, sou imparcial e posso dizer isso. É uma vergonha. Em nenhum país sério do mundo isso aconteceria. E pessoas de bem dizem o seguinte, que ninguém prova que o Lula roubou. Não prova não, provado está. As pessoas é que não querem verificar o Petrolão, o falecido Mensalão e tantas outras. Aliás, o Mensalão, que o senhor Roberto Jefferson começou isso lá com o roubo dos Correios, lá com os apadrinhamentos, as palhaçadas dele, e agora fica se arvorando também de grande homem da República. Então é uma quadrilhada toda, é uma corja, privilégios, oligarquias. E aqui no Rio de Janeiro nós temos a seguinte situação. Nós temos o atual governador que tem legalidade, mas não tem legitimidade, tal de Castro, Cláudio Castro, que é apoiado pelo Bolsonaro, que está fazendo, segundo o presidente da Alerj, na festinha dele do governador aí, que ele ficou meio alcoolizado, o Castro está apoiando Lula em diversos municípios, tem apoio do PT, quer dizer, ele tem apoio de todo mundo, porque ele está com a máquina. Então o Washington Reis apoia ele lá em Caxias, aí o que se diz oposição também apoia ele, e, entendeu? Você é situação e oposição ao mesmo tempo, porque os interesses manifestamente contrários ao interesse do povo se unificam para conseguir manter o poder. Então o Flávio Bolsonaro está aí, as rachadinhas, os peculatos e todas as picardias dessa família Bolsonaro,
Carlos Bolsonaro querendo influenciar nisso, o Castro arregimentando isso, os Washington Reis, o pessoal saudoso, as viúvas do Sérgio Cabral e do falecido Jorge Pisciani, do PMDB, continuam se arvorando para ver quem manda nessa quadrilhada toda aí, que é Vaguinho, Márcio Canella, Washington Reis, todo mundo que era do PSDB, para ver quem é que vai comandar essa trupe. Inclusive o Rafael Pisciani, o filho do falecido Jorge Pisciani, quer ser presidente da Alerj. Vocês estão entendendo? O Leonardo Pisciani quer ser deputado federal. Quer dizer, volta todo mundo, se unifica em torno dessa imoralidade que coloca a lei da ficha limpa para escanteio, que coloca a ética, a idoneidade, os princípios, e o pior, coloca o Rio de Janeiro no pior degrau político da sua história. A gente está pior hoje do que era, inclusive, na época do Sérgio Cabral. Porque agora nós somos um barco à deriva comandado por uma briga de piratas. É triste, mas essa é a realidade política do Rio de Janeiro, e que é promovida e acobertada pela fragilidade, inoperância e interesses políticos do STF e do Judiciário. Meus amigos, paz e bem, um beijo no coração e até a próxima.